Suponha que o consumo de um carro para percorrer 100 km com velocidade de x km por hora seja dado por essa expressão aí. Para qual velocidade este consumo é mínimo? Para qual velocidade este consumo é mínimo? Lembra que eu falei para vocês? Galera, sempre que aparecer numa questão valor máximo, valor mínimo, certo? Maior valor, menor valor, ponto mais alto, ponto mais baixo. Pode ser uma questão de geometria, turma, mas vai cair no final em uma... vai cair no final em x do vértice ou y do vértice. Vai cair, eu ia dizer, na equação de segundo grau. Vai cair numa função quadrática, beleza? Numa função aí do segundo grau. E aí você vai ter que decidir se vai usar o x do vértice ou o y do vértice, beleza? Outro ponto bastante importante é o seguinte. Galera, não tem nada a ver. Apareceu a palavra, tem gente que fala assim, apareceu a palavra mínimo, é x do vértice. Apareceu a palavra máximo, é y do vértice. Nada a ver. Certo? Nada a ver. O que determina se vai aparecer a palavra máximo ou a palavra mínimo é a concavidade da parábola, ou seja, o valor de A. Tá? Então, imagina que eu tenho aqui ó, um gráficozinho. Aqui eu tenho o eixo X e aqui eu tenho o eixo Y. Beleza? E aí, ó, a parábola ela pode ser de duas formas. Ou ela pode ser com a concavidade voltada para cima, nesse caso de azul aí, ou de verde, ou a concavidade pode ser voltada para baixo, no caso aí, a laranja. No caso da verde, o valor de A ele é maior que zero. No caso da laranja, o valor de A ele é menor que zero. Quando o valor de A ele é menor que zero, note que a parábola ela sobe, chega num ponto aqui, ó, ela começa a descer. Então, esse ponto aqui, ó, é o que a gente chama de vértice da parábola. É, nesse caso aí, quando o A ele é menor que zero, é quando a parábola ela atinge o seu valor mais alto, certo? E note que quando o valor de A ele é maior que zero, olha para o gráfico verde agora, ó, ele desce, chega num determinado ponto e começa a subir. Esse ponto é chamado de vértice da parábola, que quando A ele é maior que zero, ele atribui a ele aí o menor valor. E aqui o maior valor do gráfico laranja. Belezinha? Então, por que apareceu o nome mínimo na oitava questão? Porque o valor de A ele é positivo, 0,006 é positivo. Então, se ele é positivo, o gráfico dele vai ser igual ou parecido, né, claro, ao gráfico verde. Então, ele vai ter aí ó, um ponto mais baixo, certinho? De boinha. Então, ó, o que é que acontece aqui? Eu vou ter que resolver a questão pelo x do vértice ou o y do vértice. E como é que eu vou saber se é x do vértice ou y do vértice? Pega essa dica aqui, que é top de verdade. Vou reescrever a função aqui, ó. C de x igual a 0,006 x ao quadrado menos 0,6 x mais 25. Beleza? Note que eu tenho aqui uma função, certo? Que função é essa? É a função que relaciona o custo C com esse valorzinho de x. E esse valorzinho de x significa o quê? A velocidade, x km por hora.
Certinho? Então, se o que a questão estiver perguntando, ele estiver antes da igualdade, ou seja, se ele perguntar o custo mínimo, é porque ele quer saber o y do vértice. Se o que ele perguntar estiver depois da igualdade, que é o valor de x, que nesse caso é a velocidade, ele quer saber o x do vértice. Certinho? De boinha. Então, olha a pergunta que ele faz. Para qual velocidade esse custo é mínimo? Então, ele quer saber a velocidade. A velocidade é x, então ele quer saber o x do vértice. Show? Então, ó, formulazinha de x do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. Tá? Olha para a função. O valor de a é o que multiplica x ao quadrado. O valor de b é o que multiplica x. E c é o termo independente. Então, eu tenho aqui, ó, menos b. b é menos 0,6. Sobre 2 vezes a, que é 0,006. Menos com menos é mais. Vou ter aí 0,6 dividido por 2 vezes 0,006, que dá 0,012. Certinho? Olha quantas casas decimais tem no número de baixo. Depois da vírgula tem quantos números? 3. E em cima só tem 2. Para eu igualar, é só colocar 2 zeros, né? E agora, galera, eu posso retirar a vírgula. Sacaram aí a ideia? Então, 0,6 é a mesma coisa que 600. Desculpa, 0,6 dividido por 0,012 é a mesma coisa que 600 dividido por 12. Beleza? Que dá igual a 50. Respostinha aí, ó. 50, letra E de helicóptero. Tranquilo? Beleza?